Olá, tudo bem? Em nome do Museu X, eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo para trazer uma excelente novidade. 2022 começou com tudo e o museu vai trazer muitas coisas, começando hoje pelo lançamento da nossa timeline da Fortaleza de Santa Catarina. E falando em timeline, todo mundo já deve saber o que é, até porque nós usamos muitas redes sociais e timeline sempre é associada a uma certa tecnologia. Trazemos sim tecnologia no museu, mas trazemos muito mais uma visão de inovação, que é uma nova visão para o museu. É um museu virtual e nós trabalhamos muito com sensações e experiências. E nós esperamos que essa sua experiência, ao conhecer a timeline da Fortaleza, seja a melhor possível. E timeline, em inglês, significa linha do tempo. Fazendo associação com as redes sociais, que a gente vê tudo misturado, todas as coisas, nós tivemos o cuidado da nossa timeline, ela ser uma ordem cronológica, como o próprio nome induz perceber que de fato é linha do tempo. Então, com todo carinho, com todo cuidado, nós trouxemos essa nossa exposição nesse formato, que é uma novidade. Nós trazemos sempre novidades para vocês, que é o nosso intuito. E essa novidade, ela foi idealizada por duas pessoas que estão aqui conosco, que eu gostaria de apresentar. São pesquisadores do museu, assim como eu. Desculpe se eu não me apresentei adequadamente, mas eu acho que todo mundo já deve me conhecer, porque nos lançamentos sempre estou aqui, mas me chamo Giovana. Eu sou da área jurídica do museu, sou pesquisadora associada, mas hoje eu trouxe aqui apenas a minha função de apresentar a timeline para vocês. Então, eu convido para fazer parte desse nosso bate-papo os dois pesquisadores do museu, que também são um dos editores da. Desculpa, gente. O editor-chefe da nossa editora do Museu Ixia e também o nosso coordenador de acervo. Eu chamo vocês aqui, George e Leandro. Bem-vindos, George e Leandro. Olá, Giovana. Olá, Então, deixa Giovana. eu tomar aqui um pouco da vez da fala de vocês para apresentar a todo mundo que não conhece George e Leandro. O Leandro já fez uma exposição conosco aqui do Brasil holandês. O George já falou sobre a Marinha Mercante, então não são pessoas que estão inaugurando suas especialidades aqui. Eles sempre trazem alguma coisa nova. Os blogs que vocês conhecem do assunto também vão ouvir falar muito sobre essa fortaleza. E Leandro é doutor em Ciências das Religiões, mestre em História e Cultura Histórica pela UFPB. É membro do Núcleo de Estudos de Vikings Escandinavos, conhecido como NEV, que já fizemos uma live aqui com a NEV, foi excelente, está no nosso feed do Instagram para quem quiser rever. E ele possui vários estudos publicados sobre a Paraíba no domínio holandês. Pesquisa também sobre o Brasil colonial e o Brasil holandês. Já George é mestre em História também pela UFPB, é pesquisador em História Militar e tem um recorte histórico nos séculos 19 e 20. Ele costuma abordar a perspectiva militar na Paraíba, mas sempre fazendo um contraponto com a história militar brasileira. Ele também é autor de artigos sobre a Paraíba nas guerras, na Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, mas também na Guerra do Paraguai. Então, para trazer um pouco do que foi o trabalho desenvolvido, que vocês estão vendo só o produto final, mas o trabalho que eles desenvolveram é muito importante que a gente traga aqui detalhes para que vocês vejam, né, como é que nós fazemos as nossas exposições. Bem-vindos, George e Leandro. Vamos começar aqui com o George. George, nos conte qual foi a maior motivação para a escolha da Fortaleza de Santa Catarina para essa timeline que estamos inaugurando hoje no museu. Muito boa tarde, Giovana. Olá, Leandro, meu colega historiador. Olá para os demais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Museu Ixia. E de antemão dizer a você, Giovana, que o que nos motivou a falar desse monumento, que aliás é um patrimônio tombado desde a década de 30, né, sendo a Fortaleza de Santa Catarina, é o fato de que ele se apresenta e se configura como uma das maiores estruturas em questão de patrimônio do estado da Paraíba e, por que não, do Brasil. É um dos monumentos militares mais importantes do Nordeste brasileiro, palco de grandes batalhas, palco de grandes revoluções também, afinal, o século XIX também testemunhou esses eventos aqui também na Fortaleza de Santa Catarina. É considerado, para mim, particularmente, uma das portas de entrada da Paraíba, porque ele sempre foi o bastião de vigia da foz do Rio Paraíba, e todas as embarcações que deveriam passar para a capital deveriam passar necessariamente por ele. Então, daí, porque isso é apenas uma importância de tantas outras que existem em torno desse monumento, né? Que hoje em dia é, felizmente, aberto à visitação, né?
ele está aberto durante toda a semana para visitação de turistas, é um dos monumentos mais visitados da Paraíba, historicamente, e um dos mais divulgados também. Excelente. E a parte boa que trazer essa timeline faz com que todo mundo consiga ver não só a história, mas também possa ter um pouco da visão do próprio forte. Nós sabemos que ainda estamos em distanciamento social e muitas pessoas têm o interesse de conhecer. E quem não está podendo visitar fisicamente a Fortaleza, com essa timeline e com as indicações de vocês, pode buscar várias outras formas de fazer essa visitação, ainda que virtual. E essa questão de não poder visitar a Fortaleza, eu acho que deve ter sido um dos principais motivos para que vocês trouxessem isso para o museu de uma maneira o mais próxima possível da realidade, a questão dos dados trazidos, do cuidado com as referências, com as fontes. E a minha dúvida, acho que é a maior dúvida de todas as pessoas que talvez estejam nos assistindo agora e vão nos assistir depois, porque vamos ficar com esse lançamento gravado, que seria a Fortaleza de Santa Catarina, é conhecida por vários outros nomes. Eu sou do Rio Grande do Norte, e aqui nós temos a Fortaleza dos Reis Magos, mas também conhecemos por Forte dos Reis Magos. E dando uma olhadinha, gente, eu já dei uma olhadinha, está linda a timeline, vocês vão ter acesso depois, mas nós tivemos um acesso, digamos que resumido antes, para poder trazer essas informações para vocês. Essa fortaleza, que também é chamada de Forte, ela tem alguma motivação especial, histórica ou turística, para ter tantas denominações? Eu acho que o Leandro poderia responder isso para a gente. Olá, Giovana, Zé Ozzy, aos espectadores do Museu Hexa. Bom, ao longo da história, a Fortaleza de Santa Catarina, que é um nome mais comum a partir do século XX, ela foi mudando de nome por conta de... A gente não sabe exatamente. Por exemplo, quando ela surge, lá no final do século XVI, é Forte do Cabedelo. Por que Cabedelo? Porque é a localização. Cabedelo é onde a fortificação está localizada. Ele é um forte porque, naquela época, ela era muito menor do que hoje em dia. Quando vocês forem ver fotos, basta procurar aí, vocês vão ver que é uma fortificação bem maior, mas como era um forte, então, em termos de arquitetura militar, forte é uma construção menor. Por isso que começou como forte. Aí, com o tempo, ela vai ser chamada de Forte do Matos, em referência a um dos capitães que liderou ela. Os holandeses, quando vão ocupar ela, vão chamar de Forte Margarida, eles já vão trocar o nome. Lá na timeline tem um motivo, não vou dar spoilers aqui para o espectador, mas tem lá. Depois vai voltar a ser Forte do Cabedelo. Aí no século XVIII, quando ela vai ser ampliada, aí se torna uma fortaleza. Aí passa a ser Fortaleza do Cabedelo para depois virar de Santa Catarina. Mas alguns perguntam, mas por que o nome Santa Catarina? Porque é a padroeira da capela que tem na fortaleza. Aí a padroeira acabou ficando mais importante que o nome do local, Cabedelo. Interessantíssimo. Gente, sim, essa riqueza de dados que vocês fizeram toda uma triagem do material, uma catalogação para trazer, assim, nós sabemos que fontes históricas temos várias, mas que há uma forma especial, uma forma específica, na verdade, de trazer dados confiáveis para vocês usarem nas exposições, que a gente sempre bate nessa tecla, do cuidado dos nossos pesquisadores em buscar nas fontes mais confiáveis possíveis para que vocês tenham acesso a uma exposição de qualidade fidedigna, inclusive para fazer citações. E já falando sobre citações, nos citem, gente. Nós temos um banco de dados, não só dessa timeline, nós temos um banco de dados muito grande, não só de embarcações, como a parte de cartografia. O nosso blog tem muita informação interessante. Então, o museu ele é uma fonte, sim, de citação de pesquisas para vocês. E já falando em pesquisas, quais foram as fontes principais que vocês usaram? Quais os critérios que vocês fizeram uso para escolhê-las para usar na timeline? Bom, falando especificamente sobre as fontes que nós utilizamos, bom, ele demanda bastante trabalho, porque existem fontes de diversas naturezas, né? Existem fontes desde manuscritas, que são mais comuns do período, por exemplo, a Fortaleza, ela data do final do século XVI, ou seja, dos anos 1500, até o século XVIII. Então, grande parte dessa pesquisa que nós fizemos foi feita em documentos literalmente manuscritos, né? E, além dos manuscritos, mesmo a partir do século XIX, com o advento da prensa, os documentos tipografados se tornam mais comuns, ou seja, são documentos, folhetins, livros, e felizmente, né, nesse período principalmente pandêmico,
enquanto nós não podemos ter acesso a esses documentos em acervos públicos, nós podemos nos debruçar, por exemplo, com as fontes que existem na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e também no Arquivo Nacional. E daí a importância de que cada vez mais esses documentos sejam digitalizados para o nosso usufruto, não só nosso, mas de todos os historiadores e historiadoras que estão nesse momento, né, limitados por esse período pandêmico e não estão podendo ter acesso a esses acervos. Então, foram esses documentos que nós utilizamos. Porém, o historiador não pode se ater literalmente ao que está escrito ali, né? Nós temos que fazer todo um trabalho de análise, um trabalho comparativo, e isso é bem básico do nosso ofício. Interessantíssimo. E foi muito interessante também essa sua fala, ao dizer que da tecnologia em prol, né, da disseminação do conhecimento e também de reavivar a história, porque a gente sabe que muitas fontes são inacessíveis a muitas pessoas, por desconhecimento e também por falta de traquejo de autorização, ou mesmo de entender qual é a fonte que é adequada ou não para determinado tipo de pesquisa. Coisa que nós temos sempre o cuidado, quando eu falo nós, é em nome de toda a equipe. Eu não trabalhei nessa exposição especificamente, mas George e Leandro são historiadores de carreira, trabalham com pesquisa há muito tempo, então eles fazem todo esse trabalho para que a gente já receba a coisa mais ou menos encaminhada. E seguindo uma tendência mundial de usar a tecnologia em museus também, né? Não só ele falou que todo historiador ele não vai pegar e copiar e reproduzir uma informação se antes ele se debater naquela informação e ver se ela realmente é corroborada com os outros dados. Inclusive, é sempre bom salientar que George e Leandro sempre falam sobre a visão local. Os dois são da Paraíba. Então, isso traz um diferencial para a timeline, porque não é uma reprodução de uma fonte externa totalmente. Eles vivem e trabalham na Paraíba, eles conhecem essa fortaleza. Então, é muito importante também que você tenha essa vivência. Para a gente que não conhece, ver tudo isso pelo olhar deles, né? Não estamos presentes, mas eles estão fazendo isso por nós. Então, já entrando para a nossa reta final, para que isso não torne a timeline já tão conhecida aqui, para que todo mundo vá ver lá e tire suas próprias conclusões, que compartilhe também conosco. Olha, gostei, não gostei, sugestões a gente sempre aceita, queremos melhorar sempre. Mas essa timeline, ela é a primeira sim, e não será a única. Nós temos interesse em trazer esse formato, desde que ele seja bem aceito. Por isso que é muito interessante que vocês nos deem esse feedback. Mas esse timeline, na verdade, essa timeline em específico, ela tem um diferencial. Cada um vai ter um diferencial, uma visão específica. Eu, Giovana Potiguar, pude entender que essa timeline me trouxe uma vontade de ver mais coisas desse tipo nos museus. O meu estado aqui tem a Fortaleza dos Reis Magos, a gente não tem um trabalho dessa magnitude. Não só para que a gente use agora, mas que a gente deixe para a posteridade. É por isso que o museu virtual ele é sustentável, ele é acessível, e a nossa nova realidade, eu acho que é o formato que mais se adequa, né, para que a gente consiga manter esse espaço de conhecimento e de troca. Mas na visão de vocês, qual seria o ponto alto dessa timeline? Qual seria assim, o diferencial desta para as outras que a gente está acostumado a ver por aí? Eu vou falar aqui, depois você pode me complementar. Para mim, o ponto alto é, digamos que, atualizar a história da Fortaleza de Santa Catarina. Por que atualizar? Porque os livros que se tem sobre a Fortaleza, eles datam da década de 1970 e 1980. Depois disso, não tem mais livro, salvo reedição ou algum artigo ou outro que aborda a história da fortificação. Ou seja, então, estamos falando de 30, 40 anos, 50 anos, em alguns casos, de informação, digamos, desatualizada. A nossa timeline vai desde a fundação da Fortaleza até o século XXI. Então, uma novidade é essa, porque alguns livros, mesmo dos anos 70, 80, 90, eles paravam mais ou menos em 1930, 1950, no máximo 1970, que é o período que o IPHAN restaurou a Fortaleza. O IPHAN, para quem não sabe, é o Instituto do Patrimônio Artístico, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional do Brasil, enfim.
O IPHAN foi responsável por restaurar na década de 1970. Então, alguns livros abordam até esse período. Ponto. Fez a restauração, mas depois, como é que é a história da Fortaleza? Acabou naquela? Não, não acabou. Vai acontecer algumas coisas que a gente conta lá na timeline, claro que é resumido, né? Futuramente, quem sabe a gente pode fazer um livro aqui, talvez use isso. E, além disso, antes de passar a vez para a Zeose, é interessante também que na nossa timeline a gente atualiza algumas questões históricas que ficavam meio que em dúvida ou que não eram contadas durante essas obras antigas. Por exemplo, temos alguns livros que eles abordavam determinados acontecimentos, como a fundação da Fortaleza, Brasil holandês, os holandeses atacaram e foram embora, pronto. Mas e o resto? Os holandeses saíram em 1654. Aí eles retomam 1817, que é a Revolução de 1817, lá em Pernambuco. Mas temos uma lacuna de quase 200 anos. O que foi que houve na Fortaleza em 200 anos? Nada. Os livros deixavam isso, então a gente preencheu essa lacuna. Vou passar agora para a Zeose. Justamente, Leandro. Existem muitas e muitas lacunas ainda para preencher dessa timeline da Fortaleza, e essa é justamente uma das grandes contribuições que essa exposição dessa timeline trará para o público geral aqui no Brasil e no exterior, né? Afinal de contas, trata-se de um monumento militar, e o monumento militar tem uma guarnição lá dentro dele que também acompanha transformações que estão acontecendo no mundo militar, né? Com as reformas isso acontece. As revoluções também intervêm dentro do monumento. Não é à toa, aquilo é o lugar que está guardando literalmente a Paraíba. Então, quaisquer eventos externos afetam diretamente a Fortaleza e os seus entornos, né? Só que, como bem dito por Leandro, as narrativas apontavam até o período holandês, porque foi o período que realmente, literalmente, ocorreu os grandes embates contra os franceses e contra os holandeses. Só que depois disso, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, nada se há em relação à Fortaleza, ou quase nada se há, né? Melhor dizendo, em relação a este monumento. Então, o que é que aconteceu neste lugar? Quais foram os eventos que aconteceram? Então, isso é uma das coisas que a gente traz nessa exposição de novidade. Não vamos dar detalhes, porque as pessoas que vão acessar agora, né, a timeline, vão ter consciência desses fatos. E esperamos também que isso possa contribuir para a própria fundação, né, que hoje guarda a Fortaleza de Santa Catarina, atualizar o seu material que está lá, que é necessário para o turista, né? Hoje em dia a Fortaleza tem milhares de visitantes por mês. E muitas vezes o pessoal sai de lá, e isso é uma crítica que eu faço, uma crítica construtiva ao local, saem sem saber de muita coisa, que poderia saber muito mais. Então, essa nossa exposição serve também para contribuir com esse processo. Excelente. Então, essa exposição ela é recomendada para quem conhece a Fortaleza, para aprofundar, né, os dados que elas tiveram contato anteriormente, mas também para quem nunca viu e ter uma noção de como ela funciona, como é, e chegar ao ponto de ir aí presencialmente, quando tudo isso ficar mais tranquilo, para a gente, inclusive, eu tenho vontade de conhecer. E, de fato, é uma contribuição muito grande, inclusive para as escolas, porque o ensino de história hoje em dia ele é ainda muito tradicional. Então, a ideia do museu é trazer também o estudo da história como algo não só construtivo, lúdico, mas acessível, mas também que seja uma coisa prazerosa de você ver, de você acompanhar. As fotos são de alta resolução, naquelas que a gente conseguiu fazer esse tratamento, diga-se de passagem que a gente não altera nada, todas as fontes elas são preservadas, resguardadas, há uma gestão de todos os direitos autorais, de tudo que usamos no museu, então todas as autorizações para uso das fontes de fotos, e tudo isso a gente respeita, desde que citadas a fonte, nós agradecemos a quem nos cita, mas também façam a citação da maneira correta. As referências utilizadas nessa pesquisa, elas estão ao final da timeline, para quem quiser aprofundar a leitura. O pessoal falou que é muito resumido, claro, porque a timeline ela é uma coisa bem mais visual, mas quem quiser aprofundar a pesquisa, os meninos estão disponíveis para contatos. No nosso museu, nós temos vários meios de contato, as redes sociais são todas ativas. Os e-mails estão lá à disposição. E nós temos um blog
que é um blog complementar às nossas exposições e pesquisas individuais, né? Sempre trazendo as visões mais diferenciadas possíveis para abranger todos os públicos. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram aqui, aos que vão assistir também. Convido para visitar o site do Museu Ixia. Vai ser super fácil de você encontrar. O nosso museu é interativo, ele é acessível para o celular, na mesma qualidade que você vê no seu computador, no seu notebook. E eu gostaria de deixar um espaço de fala para as nossas finalizações aqui. George, Leandro, a palavra é de vocês. Agradeço também, Giovana, a Geose, por estar aqui acompanhando. Foi o meu coautor, né? Nós fomos autores dessa pesquisa. Inclusive, só para a guisa de encerramento, vale lembrar que alguns podem dizer, mas a timeline está resumida, mas timelines são resumidas. Além do mais, estamos falando de uma fortaleza com mais de 400 anos de história. Então, é muita coisa que ocorreu naquele lugar. E, quando for possível, se você tiver interesse, venha a Paraíba, vá lá em Cabedelo e visite a fortificação mesmo, para você testemunhar, pelo menos vivenciar aquele espaço. Porque a história também é contada nos lugares. Agradecer desde já a Giovana pela brilhante intermediação, meu colega e amigo Leandro Vilar também, por mais uma parceria, né, em torno da história do Brasil, a história no tocante à Paraíba, que é tão importante que a gente coloque, né, em evidência, sim, porque isso aqui também é história nacional, não é só história regional. Né, é preciso também que se diga isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade ao Museu Ixia e dizer a você, né, que venha, visite o site do Museu Ixia, visite a timeline da Fortaleza, vocês vão adorar. Existe não só a timeline, mas todas as outras exposições que a gente também trabalha com elas lá. Visitem, vale muito a pena, tá? E ficamos aguardando vocês. Desde já nós agradecemos muito. E a minha fala final é só para complementar, né? Já muitos convites foram feitos aqui para visitar o museu, mas relembrar, né, que a editora do Museu Ixia está recebendo artigos para publicação. Todos que tiverem interesse em publicar conosco, graduandos são muito bem-vindos. É o diferencial da nossa editora, é trazer esse espaço para os graduandos que não têm tanto espaço nos outros periódicos. E também convidá-los para acompanhar as nossas redes. Nós estamos constantemente alimentando o Instagram, o nosso LinkedIn, o Facebook. Muita coisa boa vem por aí, nós vamos divulgar lá. E se vocês tiverem a oportunidade de irem à Fortaleza de Santa Catarina, fotografem e nos marquem nas redes. Nós vamos adorar saber que vocês foram lá. E quem tiver lido também a nossa timeline, ou assistido qualquer tipo de informação que agregou valor para vocês, que nós contribuímos, nós adoraríamos saber do seu feedback. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e até a próxima oportunidade.